Depois de ouvirmos o grupo de louvor, agora sim é a hora de nós falarmos com o pastor Sérgio Moraes. Pastor, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Estou bem, na graça. Também estou bem, muito bem, graças a Deus. Sim, sim. Hoje falamos sobre o amor que perdoa. Sim. Muito bem, obrigada por ter mais uma vez aceito estar conosco na Hora Nazarena. Sim, É um sim. prazer poder recebê-lo. E esperamos que possa nos ajudar a perceber melhor o tema que temos para hoje. Muito bem. E podemos começar nos dizendo por que escolheu este tema para o programa de hoje. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus que mais uma vez me deu este privilégio de eu continuar a andar vivo. Escolhi o tema O Amor que Perdoa para podermos partilhar e vermos qual a dimensão do amor de Deus. Teria partilhado no testemunho que Deus me resgatou. Eu estava no fundo. Se fosse o amor terreno, acredito que já não teria chance de ser perdoado. Portanto, escolhi para falar do amor que Deus tem para nos dar, que nos dá de uma forma gratuita, incondicionalmente. E Ele nos ama. Portanto, eu gostaria de partilhar, amarmos e perdoarmos. Certo? Sim. E é um tema muito interessante. Nós costumamos olhar para o amor de forma geral, mas o pastor traz para nós hoje o amor de forma específica, o amor que perdoa. Poderemos dizer um bocadinho o que significa esse amor que perdoa? O amor significa, para mim, amar a Deus e amar ao próximo. Esse amor que transcende aqueles limites humanos. Não no sentido geral, mas na perspectiva divina. A essência da beleza do amor, que é Deus. Deus é amor. E ela tem que ser refletida em nós. E também temos que partilhar este amor, perdoando aos nossos irmãos mais próximos. Corremos num momento em que o amor é só um amor que é interpretado numa certa vertente. E o amor sendo interpretado numa vertente, e ela não flui no meio dos irmãos na igreja. Por exemplo, falando da igreja, há pessoas que vêm na igreja, dizem amarem a Deus, mas elas carregam consigo uma mágoa que não conseguem se libertar porque não querem perdoar ao próximo. E a Bíblia é muito clara a essas situações. Não perdoa, e Ele também não vai nos perdoar. Então, para que possamos gozar o pleno amor de Deus, precisamos de exercitar esta atitude de perdoar ao próximo. Ok, bom, muito obrigado. E o que mais a Bíblia nos fala sobre esse amor que perdoa? Quais exemplos talvez que nós podemos olhar para eles para perceber melhor? Há tantos exemplos. Poderia trazer aqui o profeta Oséias. Foi desafiado no seu ministério ter se relacionado com uma mulher prostituta. Mas ele foi desafiado a recebê-lo e viver com ela como sua esposa. Isso Deus nos mostra que não podemos olhar a parte exterior. Temos que olhar na intimidade aquilo que Deus nos revela e nos ensina para fazermos. E podemos ver em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor que Deus derramou. Vimos também em Lucas 15, onde nós vamos partilhar, que o filho pródigo que saiu de casa, assume-se que tenha se rebelado, ele que escolheu aquela vida. Mas quando volta a casa, Deus nos ensina que o Pai o recebeu como nós. Éramos perdidos, pessoas perdidas, mas Deus, pelo seu amor, nos perdoou. Okay. E talvez podemos estar a nos perguntar por que nós devemos amar e perdoar ao mesmo tempo, amar perdoando. Então, para nos esclarecer um bocado, qual seria o ganho, quais são os ganhos que nós podemos ter
por perdoar amando. Muito obrigado, irmã. A minha percepção de que não há um amor completo. Não posso dizer que amo, tenho amor, se não exercito o processo de perdoar o outro. Somos imperfeitos. E a cada momento que passa, nós tropeçamos em vários momentos. Então, nós precisamos ser pacientes, perdoando o outro. E antes de perdoar o outro, isso tem que exercitar a mim mesmo. Tenho que me perdoar a mim mesmo. Tenho que me amar a mim mesmo. Eu tenho que me perdoar a mim mesmo. É um exercício que eu tenho que fazer internamente e que eu posso também fazer aos outros. Então, o amor que eu posso dizer, eu amo. E sem perdão, são duas coisas relativas. Que elas precisam devem serem conjugadas, andarem juntas. Sim. Muito obrigada, pastor. E só para terminarmos, qual é a mensagem que acha que é talvez a mais importante ou a que nós devemos reter sobre o tema do amor que perdoa? Eu voltarei a ser muito insistente. Se Deus nos perdoou, Ele não cobrou nada. E Ele nunca cobra. E Ele nos ama de maneira como nós somos. E vamos a Ele com a nossa sujidade. E Ele nunca nos manda voltar a tomar banho. E Ele nos abraça. E Ele nos recebe. E nós também temos que exercitar isso. Eu sei que de alguma forma pode não ter lógica, mas a vida tem que ser esta. Jesus ainda ensinou muito essa passagem. Ame a Deus e eu sou o próximo. E dentro dessa realidade não há outra lei. Então temos que nos amar uns aos outros. E também temos que exercitar o perdão. E muitos de nós vamos acordar no inferno por não termos exercitado o perdão. Okay. Bom, muito obrigada, pastor, pelo tempo que teve de mais uma vez estar conosco no programa. Agradecemos também por ter respondido as nossas questões. Esperamos que o Senhor possa lhe abençoar e que possa continuar no trabalho na casa do Senhor. Esperamos também recebê-lo mais vezes no programa, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Eu é que volto a agradecer intensamente pela oportunidade. Eu também. Foi um momento de aprendizagem. Muito obrigado. E agora vamos ouvir mais uma música com o grupo de louvor. Logo a seguir teremos um momento de gravação com o superintendente Sérgio José Moura. Ati
Boa noite, irmãos em Cristo. É uma bênção termos este momento de reflexão na palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela misericórdia, pela sua misericórdia em perdoar os meus pecados. Quero, sem levar mais tempo, partilharmos a palavra de Deus que vamos encontrar em Lucas, capítulo 15, versículo 16 a versículo 20. Antes de lermos a palavra de Deus, oremos. Glorioso Deus, te agradecemos pela bênção da vida, por ter nos concedido este momento também especial de podermos partilhar a sua palavra. Pedimos a sua presença, Senhor, ilumina as nossas mentes, permita que a sua palavra, Senhor, tenha o alcance possível e transformador nas vidas dos seus membros, dos seus filhos. Pedimos neste momento, Senhor, confiante no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Diz que íamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, do versículo 16 e 20, que se lê da seguinte maneira. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, tenho um tema aqui que diz o amor que perdoa. O Dr. Lucas, ao escrever esta carta, ele traz uma abordagem diferente, convidando ao povo de Israel para olhar a Jesus Cristo como homem ideal e perfeito, que ele veio salvar a humanidade. O livro de Lucas revela-nos o amor de Deus pelo seu povo. O poder de reconciliação é revelada em 3 parábolas. Havia um problema que Jesus estava a enfrentar. Havia um grupo de pessoas que não o criticavam. Haviam pessoas que não gostavam de forma como Jesus estava trabalhando e ministrando a palavra de Deus.
o grupo dos fariseus, o grupo dos escribas, murmuravam dizendo que este homem, como é que traz a salvação, como é que ele aborda este assunto da santidade, como é que esse homem aborda o assunto da vida eterna, ele amando aos pobres, comendo com os pobres, comendo com gentios. Que tipo de santidade, que tipo de homem de Deus que partilha tudo com todos, sem colocar limites, porque os judeus tinham um limite. Quem não era judeu não podia participar nem na cerimônia dos judeus, pelo simples fato de não ser judeu, por simples fato de ser um ateu, um gentio. Eles colocavam limites na sua adoração, mas Jesus abriu as portas, abriu o seu coração, abriu os limites, quebrou as fontes que eram limitadoras, e ele abre, e ele percebe que está ministrando no meio de pessoas perturbadas, que não conheciam o fogo que Jesus tinha com a humanidade. Eles não tinham o fogo do que Jesus concretamente vinha fazer aqui no mundo. Mas ele tinha um foco, ele tinha uma mensagem clara, e ele começa a trazer a consciência desses homens, ensinando-lhes pelas parábolas. Vemos aqui a parábola da moeda perdida, e ele tenta dramatizar isto, que a moeda, que a senhora que perdeu a moeda, ele procurou e fez todos os esforços, varreu a casa para encontrar a única moeda perdida, porque para ela tinha um impacto relevante na vida dele. Na ausência daquela moeda, ele poderia não conseguir fazer o que queria fazer. E traz aqui também a abordagem de uma ovelha perdida. Realmente ele traz essa abordagem para mostrar qual o amor de Deus pelas criaturas, pelos seus filhos, pelas pessoas que ele criou. E ele mostra que o homem que perdeu a sua ovelha deixou as 99 ovelhas, foi atrás de uma ovelha perdida. Esta é a atitude do amor de Deus. E vai muito longe Jesus. Ele traz esta parábola onde nós lemos a palavra de Deus do filho pródigo. Olhando na essência, podemos ver que a moeda nem sabia se havia se perdido, nem sabia que ele tinha se perdido, mas a ovelha podemos encontrar uma outra abordagem. A ovelha podia saber que está perdido porque não conseguia voltar ao seu curral. Ele tinha noção de ter se perdido, mas já não poderia voltar ao seu curral, não poderia voltar, não tinha noção de como voltar para se juntar com os outros cordeirinhos ou com outras ovelhas. Mas este filho pródigo, nós ouvimos que ele foi criado com uma capacidade de escolha, gozava de livre-arbítrio, tinha consciência clara da sua perdição, tinha consciência clara que ele poderia voltar a casa, onde nós lemos, ele até desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Esta era a pior humilhação para o povo judeu. Um judeu se encontrar numa pocilga era uma autêntica a humilhação. Ele não podia estar naquele local, mas por causa das escolhas que ele havia feito, ele escolheu ser livre. Ele pediu a liberdade ao seu pai, não porque ele saiu, porque era ambicioso, ele queria apenas orientar a sua própria vida. Meus irmãos, minhas irmãs, há um perigo quando nós escolhemos uma liberdade, queremos dirigir toda a nossa vida por um esforço próprio. Nós podemos confiar a Deus se todos aqueles que confiam em Deus e depositam toda a sua confiança nele, eles que podem andar em que lugar, eles estão felizes porque sabem que estão nas mãos do Criador. Depositaram a confiança nele. Este jovem escolheu a liberdade, ele saiu muito mal. Depois de ter percebido que ele escolheu mal, ele começa a trazer a consciência que em casa dos meus pais há fartura, mas estou aqui na pior humilhação. Estou passando a pior humilhação pela minha própria escola. Eu poderei voltar ao meu pai. E ao voltar ao meu pai, tenho que reconhecer
que pequei contra Ele. Não tomei uma melhor decisão. Tenho que voltar a Ele pedir perdão. E Ele toma essa decisão. Ele toma essa decisão lá na pocilga. E Ele canta, memoriza esta mensagem. E ao ver o meu pai, vou lhe dizer: meu pai, pequei contra ti e contra Deus. E ele volta a casa. Ele tinha dúvida se Deus poderia lhe perdoar, o seu pai poderia lhe perdoar. E ele até toma o outro com uma cautela. Diz que se ele não me aceita como filho, eu não quero tornar mais seu filho, mas apenas um empregado em casa. E ele havia já percebido que tomou a escolha errada. Mas em função do nosso tema, o amor que perdoa, vamos ver este velho, este homem, que é o pai que é trazido, demonstrado aqui como uma figura, este pai que vê o seu filho de longe. Pela lei judaica, um homem de idade já não poderia ser visto na sociedade, a mover-se ou a correr. Ele era inibido, tinha uma lei limitadora, que um homem idoso não poderia ser visto na sociedade a correr. Coisas contrárias que agora vemos muitos nos nossos pais, pessoas idosas, a fazer um exercício que faz bem para a saúde. Mas para o povo judeu, neste contexto, já era inibido a fazer. E ele volta, vê o seu filho. Quero imaginar que este homem, na pocilga, vamos tentar dramatizar a situação da pocilga, numa situação em que houve chuvas torrenciais, aquilo torna-se uma perturbação total. Ele mergulhado naqueles matopes, ele mergulhado sem roupa digna como ele tinha. Ele já não tinha roupa digna, ele já não tinha nada que ele podia pôr, senão uma capa que ele usava, toda ela suja, descalço. Mas ele tomou esta decisão, porque ele tinha consciência que de fato havia se perdido e ele tinha que voltar à fonte. Meus irmãos, se nós queremos ter um sucesso na vida, se nós queremos ter um sucesso na nossa carreira, precisamos de nos reconhecermos como pecadores. Nós usamos uma capa dentro de um fato, dentro de uma roupa bonita, dentro de uma coroa, um perfume tão cheiroso, enquanto dentro das nossas almas jaz uma pocilga, jaz um comportamento desajustado, jaz uma atitude negativa nas nossas vidas. Mas há um Deus que nos ama nas mesmas condições, voltando a Ele, confessando a Ele, declarando o seu erro a Ele. Ele nunca vai te exigir o pagamento do perdão dos nossos pecados, do perdão dos teus pecados. Ele está de mãos abertas para nos receber. Ele vê o seu filho de longe. Oh, o amor de Deus, ele nunca perde o fogo dos seus filhos. E ele, a voltar todo, ele empoeirado, sujo, chega, ele vê o seu filho, ele sai do seu palácio, corre ao encontro do seu filho e ele o abraça. Quantas vezes nós, irmãos, temos nas nossas bocas o amor eterno, cantamos músicas maravilhosas, nunca encontramos uma pessoa que nós olhamos para ele e dissemos é um mendigo. Nunca paramos, um indivíduo mal vestido, quando nos aproxima, os primeiros questionamentos que vêm nas nossas mentes: este quer vir pedir esmola, este eu não tenho dinheiro, essa pessoa vem aqui para sujar o meu carro, este indivíduo vem para me tocar, para me sujar a minha roupa. Nunca temos uma oportunidade de parar e ouvirmos a preocupação da pessoa que vem ao nosso encontro. Nós celebramos a vitória de termos sido salvos sem mover o dedo pelos que padecem aí fora. O Pai nos mostra
que a pessoa tem espaço para ele. Ele não disse, tira a sua capa, está suja, para eu poder te abraçar. Tira a sua roupa suja, limpa a sua cara, vai tomar banho para eu poder te abraçar. Ele lhe abraçou no momento. Ele beijou no momento. E vamos vendo aos versículos em diante. Ele celebra, ele manda, ordena aos servos para lhe servir, para lhe dar água para tomar banho, para poder, até manda para servir comida deliciosa para poder celebrar em casa. Ele havia perdoado seu filho. É assim como Deus nos vê. Meus irmãos, precisamos de exercitar o ato de perdão um ao outro. Na igreja vivemos e andamos, cantamos juntos. Quando um comete um erro, é um erro que vai ficar como uma mancha na vida do outro irmão, porque não quer exercitar o perdão. Mas o nosso Deus nos perdoa instantaneamente. No momento em que nós nos ajoelhamos, pedimos o perdão. O perdão de Deus é imediato e Ele nunca exige o pagamento do momento em que nós estivemos fora a fazer das nossas, e Ele nos recebe como filhos. Irmãos, temos um Deus que nos ama e que nos perdoa as nossas falhas e nos perdoa incondicionalmente. E temos um Deus que é revelado aqui. E ele tentava trazer esta abordagem para que o povo judeu pudesse perceber, para que os fariseus também pudessem entender, para que também os escribas pudessem ter a consciência do perdão que flui para quem tem um amor genuíno. O amor, Deus é amor. O amor de Deus é um amor puro. Se nós realmente somos seguidores do amor de Deus, precisamos de o fazer refletir aos demais, fazendo sentir, perdoando aos nossos irmãos. Vemos casais se divorciam porque não querem exercitar o perdão, como se nós fôssemos homens perfeitos, sem máculas, mas nós somos homens imperfeitos. A perfeição está nas mãos de Deus. Só Ele que pode devolver e pode nos restaurar, e Ele pode restabelecer esta tranquilidade no nosso meio e nas nossas vidas e nas nossas famílias. Espero que Deus possa nos ajudar e compreendermos que nas mãos de Deus todos nós temos espaço. Pode estar a padecer qualquer problema, clama a Deus, peça perdão a Ele e Ele irá lhe perdoar incondicionalmente, porque Deus é amor. Muito obrigado, oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por este momento, em ter nos proporcionado este momento ímpar de ouvirmos a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a crescermos na sua graça. Nos ajude, Senhor, a exercitar o perdão aos nossos irmãos. Realmente reconhecemos que falamos a cada momento falamos. Só podemos ter o perdão nas suas mãos. A perfeição está em si, Deus. Pedimos a sua presença. Ilumine e perdoe os nossos pecados. Nos ajude cada dia, Senhor, a percebermos que, de fato, este homem havia tomado uma decisão errada. Mas quando volta à fonte, ele conseguiu ser restaurado. Restaura nossas vidas. Procura, Senhor, nos renovar de novo, sermos pessoas certas para si, dignos para a glória e honra do seu nome. Pedimos isto, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém.
Sitati say, yeah. Come on. Yes. Yes. Sitati say, imoya wokwenzima. Yes. Lirunze ni ilawe. Senza svivo na hakuna vutomi kule nawe na Yesu, yeah. Senza svivo sivona hakuna kurula kule nawe na Yesu. Zikaralila zitatika yikwaso. Hallelujah. Yesu zikaralila zitatika kuyikwaso. Zilanza wena cheso. Zitati cheso. Zitati cheso. Imoya wawena cheso. Hallelujah. Oh, oh, la wena. Zitati cheso. Zitati cheso. Imoya wako cheso. Liranzoni lako cheso. Oh, zitati cheso, zitati cheso, imoya wako wakwenzima cheso. Hallelujah. Oh, yeah. Cheso, cheso, zitati cheso, yeah. Zitati cheso, imoya wako cheso. Liranzeni lawena. Lawena, lawena. Senza sviva sivona hakuna vutomi kule nawe na Yesu, yeah, yeah. Senza sviva sivona hakuna kurula kule na wena zikaralile cheso. Zitati cheso Kristo. Zitati cheso kimoya wako. Moya wako zakongela Yesu Kristo, yeah. Zitati cheso, yeah. Zitati cheso moya wako Yesu liranzwe ni